Quantos desejam ouvir a palavra do Senhor, digam amém. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, nós leremos a partir do verso de número 9. Nós estamos na jornada da família e na jornada da família o Senhor propôs ao coração de nosso bispo que ministrássemos ao longo deste mês a oração do Pai Nosso. E se você perdeu alguma mensagem deste mês, dessa série, eu lhe recomendo fortemente que você vá ao nosso canal do YouTube e veja as mensagens que você pode ter perdido ao longo desses domingos e dessas quartas, porque todo culto tem sido extraordinário o que tem sido ministrado sobre nós aqui. E hoje, bem como de manhã o pastor Lucas Gomes ministrou neste texto, agora à noite também o farei. Nós nos apegaremos a nossa atenção no verso de número 11, mas comecemos pelo verso de número 9. Quando forem orar, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Repita após mim dizendo: Pai nosso, pão nosso. Mais uma vez diga: Pai nosso, pão nosso. Feche os seus olhos, incline sua cabeça. Espírito Santo, nós estamos em tua presença, declarando mais uma vez a nossa dependência em ti. Se não for, Senhor, nós nos dirigimos à tua casa na noite deste domingo, crentes que ouviremos a tua voz. Como filhos que dependem do Pai para sobreviver, hoje pedimos mais uma vez: alimenta-nos. Venha ao nosso encontro com o pão vivo que desce dos céus, ao encontro da nossa fome e necessidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olhe para cá. Serei muito rápido, sucinto, porém profético à tua vida, em nome de Jesus. Eu tenho 3 filhas. Laura e Luísa são gêmeas, estão com 7 anos. E Maitê, a raspinha do Tacho, está no colo da pastora Tati ali. E ela está dando tchau para vocês. E está com 2 anos. Por alguma razão esquisita, ao ver o rosto da mãe, ou o meu, Laura, Luísa e Maitê quase que invariavelmente olham para nós e na sentença seguinte dizem: o que tem para comer? Quando eu as pego na escola, assim que elas saem do portão, a primeira pergunta é: o que a gente vai comer? Maitê agora está numa fase extraordinária. Ela vem até nós, seja no ateliê da Tatiane ou no quarto, ou onde eu estiver da casa, e ela vem dizendo assim: papai, pão. Papai, pão, pão, pão. Eu acho isso extraordinário. A Laura tem uma frase que eu gosto bastante e que talvez você já tenha falado ou ouvido. Estou com vontade de comer um negócio, mas eu não sei o que é. Explica isso para mim. Eu gosto do acréscimo. Eu queria comer um negócio gostoso, um negócio diferente. Minha sogra, quando fala isso, geralmente é que ela quer tomar uma Coca-Cola gelada. Fato é que nós também somos assim. A verdade é que esta necessidade por se alimentar, ou no vazio do dia, aquela hora específica da tarde, ou então antes do almoço pelo meio da manhã, aquela fome que nos visita, é uma sensação esquisita, de uma incerteza sobre o que se quer, mas uma certeza que se quer algo. Faz sentido para alguém? A boca fala: quero pão, quando na verdade nem sempre é pão. Eu quero algo, eu quero preencher um vazio, eu quero me alimentar de algo, e quase nunca é uma salada. Estou confessando. Os lábios dizem: me dá comida. Mas talvez o pedido de um filho para um pai
Um Pai que é nosso e, portanto, um pão que é nosso. Talvez o que saia da boca seja pão, mas o que saia da alma seja, na verdade, eu queria direção. Eu peço pão, mas na verdade, talvez eu queira ânimo. Eu peço pão, mas na verdade eu queria uma saída. Talvez os meus lábios saia, quero pão, mas talvez a minha alma esteja dizendo que eu preciso mesmo é de um milagre. Porque às vezes o pão que Deus nos dá hoje não tem gosto de pão. Pode ser uma ideia, um cliente, uma porta, uma venda, coragem, saúde, descanso. Mas eu estou dizendo pão. C.S. Lewis diz que Deus não nos dá tudo o que queremos, mas Ele nos dá tudo o que precisamos. Hoje, como filhos que têm um pai nosso que pede pão nosso, hoje declaramos a Ele a nossa completa, total, absoluta e irrestrita dependência dEle. E acreditem, depender dEle não é limitação, depender dEle é liberdade. Depender de um pai bom é a melhor forma que se pode viver. Porque pedir pão para o Pai que é nosso é reconhecer que toda provisão vem dEle, que toda providência vem dEle, que todo milagre vem dEle, que todo cuidado vem dEle, que todo recurso vem dEle, que toda porta aberta vem dEle, que toda resposta vem dEle. Por isso que eu digo, estais no mais alto dos céus, mas eu lhe peço, o pão nosso me dá hoje. Até porque talvez não há nada que explique melhor a ideia de um pão nosso de cada dia do que o maná encontrado no deserto. 600 mil homens, ao todo com mulheres e crianças, algo em torno de 2,5 milhões, talvez 3 milhões de hebreus, atravessando por 40 anos um deserto infindável. Porém, todos os dias, ao nascer do sol, tinha pão lá. Todos os dias, antes do nascer do sol, havia uma certeza: haverá chuva de pão na porta da nossa tenda. Eu gosto disso. Por quê? Porque dependência de Deus e filhos que dependem do cuidado de um pai estão sendo levados para um ambiente de confiança, intimidade, proximidade, relacionamento e dependência diária. Isso é baseada em certeza alguma, mas em uma fé absoluta, sem garantias secundárias, mas uma certeza vívida que aquele que me proveu ontem, que aquele que me proveu antes de ontem, que aquele que me proveu na pandemia, que aquele que me proveu quando o desemprego bateu a porta, que aquele que me proveu quando o casamento entrou em crise, aquele que proveu-me no pior momento da nossa história, amanhã me proverá de novo. Não, deixa eu começar a pregar isso a alguém. Toma a mão de alguém, faz cara de profeta para ele, faz cara de profeta para ela. Da onde eu venho o profeta, quando profetiza, ele fecha a cara, ele engrossa a voz, ele faz cara de bravo. Isso, eu estou vendo alguns aqui, é desse jeito. Diga a ele, diga a ela, ele não mudou. Não, diga, ele não mudou. Ele proveu ontem. Diga, ele proveu hoje, ele vai prover amanhã.
Encontra uns 4 aí e diga assim: Ele proveu ontem, Ele proveu hoje e Ele vai prover amanhã. Eu sei que eu preciso continuar a minha introdução, mas o espírito de profecia que habita dentro de mim me impele a dizer à alma de alguém: Pastor Marcelo, neste altar, aquele que nos proveu ontem, aquele que nos socorreu ontem, aquele que nos abençoou ontem, aquele que nos providenciou ontem, aquele que abriu a porta ontem, aquele que abriu a porta hoje, aquele que colocou pão na nossa mesa hoje, Ele me manda te dizer: amanhã eu vou prover de novo, eu vou abrir de novo, eu vou trazer de novo, eu vou responder de novo. Alguém levantou a mão lá atrás. Eu estou debaixo de autoridade profética nesse altar para te dizer: Ele não mudou. Vai ter pão, vai ter pão, vai ter pão, vai ter pão. O problema é olharmos para o Pai como filhos que pedem por pão e fazermos desse nível de confiança um ambiente de uma fé passiva. Olhem para mim. A impressão equivocada, errônea, que se pode ter na confiança que se tem do cuidado, do zelo, da proteção, da provisão, da providência do Pai, é achar que, uma vez dependendo dele, Ele trará a mim, tal qual a mãe dos pássaros trazem no ninho a boca dos seus apintainhos o nutriente necessário para viver. Tudo. Esses dias, um rapaz me procurou pedindo-me um conselho. E eu disse assim: vem cá, só por curiosidade, isso tudo que você está me dizendo de planos, de projetos, de sonhos, você está fazendo o que para viver isso? E a resposta dele foi extraordinária: esperando em Deus, pastor. Eu disse: vem cá, você tem quantos anos? Assim, só por curiosidade. 31. Falei: trabalha com o quê? Estou esperando no Senhor, pastor. Falei: então eu devo entender que você mora com mamãe? Ele disse: moro, pastor. 31 anos. Sabe o que a gente não pode confundir? Dependência da confiança, confiança na dependência de Deus, com uma fé passiva em Deus. Tem alguém aí? Se não, vejamos. O maná que desce no deserto todos os dias, por 40 longos anos, precisava ser colhido todas as manhãs. Ei, a garantia dele é: eu vou fazer chover pão. Mas para comer pão, acorda cedo, pula da cama, sai fora da tenda, porque o que vem do céu exige movimento da terra. Deus não envia pão pronto. Ele até manda a chuva do céu descer, mas Ele não vem em fatias, com uma bela manteiga presidente passada em cima. A verdade é que o pão que vem de Deus, ele é para nos alimentar, sim, mas mais do que isso, ele também vem para nos levantar, ele vem para nos disciplinar, ele vem para nos ensinar que aquilo que o céu dá, a terra colhe. Sabe qual é o nosso problema? É esperar em Deus e não se mover para aquilo que eu disse que Ele me dará. A verdade é que eu vejo muitas pessoas, pastora Érica, esperando com paciência no Senhor, deitada em berços esplêndidos, dizendo: Ele vai trazer, a porta vai abrir, o milagre vai chegar. Aí eu pergunto: distribuiu quantos currículos essa semana? Não, pastor, o que vem de Deus vai chegar até a mim. É mesmo?
vai esperar mais meio ano e vai continuar dependendo de mamãe. Eu venho de Deus essa noite dizer: Ele está garantindo na minha boca, eu vou dar pão, vai descer pão na tua tenda, mas você tem que se incomodar, você tem que se mexer, alguma coisa você tem que fazer. Pastor, mas eu não estou trabalhando no que eu queria. Vai trabalhando sem querer mesmo. Pastor, mas não é a vaga que eu estudei e me preparei para isso. Vai sustentando a tua casa com o que tem por enquanto, porque aquilo que há de vir virá e não tardará. Se movimente, se mexa, se levante, se incomode, faça alguma coisa, porque aquilo que o céu dá, a terra tem que colher. Diga alguém perto de você, diga assim: você tem que fazer alguma coisa. Não, você está com medo de dizer, diga: você tem que fazer alguma coisa. Porque a verdade, pastor Abalu, é que provisão não anula participação. Eu tenho que me movimentar, eu tenho que me incomodar, eu tenho de fazer alguma coisa, eu tenho que reagir, eu tenho que fazer a minha participação. Por quê? Porque há algo que talvez você não tenha lido com a atenção devida. Quando a chuva do maná caía, quando a chuva do pão descia, o sol ainda não havia nascido. Por quê? Porque quando o sol subia, o pão derretia. Quando o sol aparecia, o pão sumia. Ou seja, quis dormir até um pouquinho mais tarde, colocou no soneca do despertador do iPhone, vai ficar sem pão, meu bem. Hoje o Senhor está dizendo: se eu fosse você, eu estava me apressando em rumo da minha bênção. Se eu fosse você, eu estava começando a correr atrás do meu milagre, porque o pão vai descer, mas eu tenho que sair da minha tenda. Paulo em 2 Coríntios capítulo 2 vai dizer: aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come, também multiplicará a vossa sementeira. Prega, Agapito, prego. Você está orando por pão e Deus está te entregando uma semente. Você está pedindo por alívio e Deus está te dando autoridade. Você está clamando por socorro e Deus está dizendo: mas eu já estou dando uma ferramenta na sua mão. Se você não entende o que Deus te deu, você não colhe o que Deus te prometeu. Se você está demorando demais para sair da tua tenda, seja por dúvida, seja por medo, seja por preguiça, seja por letargia, seja por amedrontamentos, seja por pavores ou temores, eu venho de Deus hoje liberar uma palavra à nossa casa e lhe dizer: hoje você vai se posicionar, hoje você vai obedecer. Eu estou dizendo que o pão não vai virar vapor. Eu estou dizendo que você não vai ver mais uma oportunidade escapar. Eu estou pregando a chefes de família, a pais de família que já viram a oportunidade de sucesso, de prosperidade, de riqueza na tua casa passar na tua frente algumas vezes, mas você perdeu o tempo, você perdeu o time. Quando você viu, já escapou. Mas eu venho de Deus e dizer: dessa vez não vai se repetir. Nós não vamos perder o tempo da bênção, nós não vamos perder o tempo da provisão, nós não vamos perder o tempo da vitória, nós não vamos perder o tempo da providência. Eu vou me posicionar. Tem alguém aí? Diga assim comigo, para alguém que está perto de você, diga: se você não se posicionar, diga: se você não se posicionar, o pão vai virar vapor. É gente com talento, é gente com dom, Abraão, é gente que tem tudo para dar certo. Todo mundo conhece alguém, e se você não conhece alguém assim, talvez você seja esse alguém que tinha tudo para estar voando, mas não sai, não desenvolve, não evolui, não cresce, não acontece. Parece que está num limbo constante, vem ano e vai ano, não sai do lugar, não vai, não cresce. Por quê? Porque está perdendo o tempo da bênção. O pão já derreteu e ele está dizendo: mas cadê o pão que eu te pedi? Deus está dizendo: já mandei. Já passou na sua frente algumas vezes, só não foi em forma de pão, foi em forma de venda.
Foi em forma de WhatsApp. Foi aquele áudio que você ignorou. Foi aquela venda que você tinha que atravessar a cidade e ficou com preguiça de ir. Foi aquele negócio meio esquisito, num lugar estranho, que se você tivesse atendido aquele lugar simples, de dentro de uma porta pequena tinha uma porta grande que mudaria a tua vida. O problema é que você está vendo o pão derreter. Mas eu posso ser profeta? Então levanta a mão para receber essa profecia. Nós não veremos o maná derreter. Nós não perderemos a nossa provisão. Eu precisava de 12 pessoas comigo aqui. Nós não iremos perder a chance de mudar a história da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios, da nossa empresa, do nosso ministério. O pão não vai derreter. Bate no peito até fazer coffee e diga assim: o pão não vai derreter. Segundo, quando eu peço pão nosso, eu preciso entender e me lembrar que o pão não pode ser guardado. Diga: o pão não pode ser guardado. Quando Jesus nos ensina a orar dizendo: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Ele está revelando mais do que uma petição diária. Ele está expondo o coração do reino. Porque o pão de Deus nunca vem apenas para mim. O pão de Deus vem sempre para nós. Pão nosso. Esse pedido quebra um dos maiores vícios do coração humano: o individualismo espiritual. É como se Jesus estivesse dizendo para nós: se você está pedindo pão só para você, então você ainda não entendeu qual é o Pai que está nos céus. Porque se o Pai é nosso, o pão é nosso. Eu acho isso lindo, porque tem gente que está querendo estocar. E você lembra o que acontece com a tentativa de um maná sendo estocado? Apodrece. É sério mesmo que você acha que Deus está te dando tanto para você não fazer nada com aquilo que Ele te deu? Ei, é amargo, mas cura. É sério mesmo que você acha que Ele te deu tanto para que tu não faças nada com aquilo que Ele te entregou? Sabe qual é o problema de ser um fim em si mesmo? É que ao passo que o mar da Galileia tem vida e no Rio Jordão existe vitalidade, o único que não distribui nada em suas águas ganhou o nome de Mar Morto. Tem alguém aí? O problema, Êxodo capítulo 16, verso de número 20, que quando guardava-se até a manhã seguinte, criava bichos e começava a cheirar, porque o pão de Deus tem prazo, mas o pão de Deus também tem propósito. Deus nunca liberará uma provisão para alimentar o meu ego, mas Deus liberará uma provisão para alimentar e edificar o corpo. O pão apodrece quando é estocado em medo, mas é multiplicado quando repartido em fé. Coloca a mão no seu coração e diga assim: eu não posso ser um fim em mim mesmo. A verdade é que eu não sou um receptor apenas, eu sou um distribuidor. Você não é só um faminto, mas você é a mesa
para alguém que está faminto. Se você está orando por pão, eu lhe digo, prepare espaço à sua volta, porque quando Deus entrega o pão nosso, Ele vai incluir gente à sua volta que você não esperava. Ele vai preparar você para alimentar gente que antes você ignorava. Prepare-se para partilhar com quem antes você desprezava, porque o Senhor está dizendo na minha boca: só tem bênção que brota no ambiente da comunhão. Existem provisões que só brotam, só aparecem no ambiente do partir do pão. Se o Pai é nosso, o pão também tem que ser nosso. Eu sinto no meu espírito, e eu orei tanto por essa palavra, que o Senhor está tirando do nosso meio o espírito de escassez. O espírito de escassez. O Senhor está curando da nossa alma o medo de repartir e de compartilhar. Deus quer te ensinar a viver no ritmo da abundância do céu e não da ansiedade da terra, porque você pensa que precisa guardar, mas Deus só quer que você comece a confiar. Você acha que precisa controlar, mas o que o reino está pedindo é que você diga: Pai, se o Senhor é o meu Pai e o Senhor é o nosso Pai, então um pouco do pão que o Senhor me deu, pelo menos alguém eu tenho que alimentar. O pão também será nosso. Levanta a sua mão, porque assim diz o Senhor na minha boca: você vai viver dias naquela casa de pão multiplicado. Eu estou dizendo a você empresária, homem e mulher de negócios, você vai viver o milagre do pão nosso. Você vai provar que o pão do céu não estraga quando é confiada a generosidade do reino. Eu estou dizendo que nós vamos começar a dividir, nós vamos começar a compartilhar, nós vamos tirar de nós toda a generosidade que existe em nós, mas estava bloqueada pelo medo do compartilhar. Mas hoje na igreja Pura Fé começará a viver um tempo de generosidade como nunca antes até hoje em nossa história. O pão será nosso. Terceiro, estou pregando por pontos hoje, que bonitinho. O pão me ensina a esperar. Diga: o pão me ensina a esperar. A oração do Pai Nosso nos coloca em um compasso diferente. Perceba, Jesus não está nos ensinando a pedir o pão do mês. Ele não está nos ensinando a orar pelo pão da semana. Ele está dizendo: peça o pão de hoje. Dai-nos o pão de cada dia. O ritmo espiritual que Deus quer nos ensinar é o ritmo de uma confiança diária, não de uma ansiedade antecipada, não do desespero acumulado, mas da fé que acorda e diz: sustentou-nos ontem, sustentar-nos-á hoje, nos sustentará amanhã. Sabe por que não se pode guardar o pão de um dia para o outro? É porque com Deus basicamente você tem duas opções: ou confia com tudo, ou de uma vez por todas confessa que não confia em nada. Eu gosto da carinha de vocês. O Senhor está dizendo: eu determino o calendário da tua provisão. Oh Espírito Santo, eu sou a tua segurança, eu sou a tua garantia. O meu corpo está todo arrepiado. O Senhor está dizendo: o meu nome para tua casa é hoje.
Aleluia. O meu nome para aquela família é hoje. Tranquiliza o teu coração. Nós temos uma frase que quando preciso, repito para as nossas meninas, em especial para as gêmeas que já entendem do todo da vida, e sempre que há um nível de desconfiança, seja para tomar um remédio, para comer um legume, algo que elas estão desconfiadas, eu sempre digo: papai já mentiu para vocês antes? Não? Então por que é que eu mentiria agora? Eu tenho a impressão que hoje ele toma este microfone da minha mão, a instrumentalidade da minha vida, olha no fundo dos olhos da alma de alguém e diz: eu já menti para você antes, então por que que eu começaria a mentir agora? Eu já te enganei antes, então por que eu te enganaria agora? O meu nome para tua casa é hoje. O meu nome para aquela empresa é hoje. Eu estou dizendo, pastora Érica, que vai ter pessoas no nosso meio sendo providas por Deus antes que este domingo acabe. O telefone vai tocar, o WhatsApp vai chegar, o Pix vai aparecer. O meu nome para tua casa é hoje. Gruda em dois e diga assim: o nome de Deus para você é hoje. Não, irmão, faz ele acreditar no que você está dizendo. Diga: o nome de Deus para você é hoje. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Ele mandarabasi orremerebasi. O meu nome para você é hoje. Só que o que me intriga, eu estou há 27 anos no altar, uma vida toda neste ambiente, e por muitos anos eu não conseguia compreender a ideia de uma oração repetitiva, redundante, catofônica, porque ele está dizendo: ao pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Uai, seu Noaldo, meu amigo, se é de todo dia, por que é que ele faz essa observação secundária? Dai-nos hoje. Lembre-se, nós estamos falando do maná, pão diário. E no deserto tinha maná domingo, tinha maná segunda, tinha maná terça, tinha maná quarta, tinha maná quinta, tinha maná sexta, mas não tinha maná sábado. Por quê? Porque no sábado não se pode colher. E em não se podendo colher, eu também não posso tomar para mim o maná. Diga assim para alguém: e agora? O pastor Agapito não está falando aí que ele é Deus de hoje? Que ele é Deus que provê todo dia? Proveu ontem, proveu hoje, vai prover amanhã? E agora? E quando a chuva não vem? E quando o maná não chega? E quando a fome é mais intensa do que o pão que vem? E quando a guerra é tão pesada, a jornada é tão exigente, que parece que a medida não é o suficiente? Eu prego alguém que está vivendo um momento da sua vida que você está olhando para um futuro próximo e está dizendo: não vai dar. No ritmo que está indo, vai faltar. O que comeremos no sábado? Aí Deus diz: Moisés, tranquiliza o meu povo, porque na sexta-feira, diferente de todos os outros dias, ao invés de cair uma porção, vai cair duas. Não. Moisés, fala para os meus filhos ficarem tranquilos, porque já que não vai ter pão descendo no sábado, e no sábado eles também querem comer, porque bem, são crentes, e crente come. Graças a Deus por isso.
na sexta-feira eu farei cair porção dobrada. Eu posso pregar isso a alguém? Vai ter dia que o pão vai faltar. Haverão momentos que a porta não vai abrir. Vão haver temporadas que o telefone não vai tocar. Mas é porque Ele tem controle sobre tempos e estações, que Ele me manda dizer para a alma de alguém que ainda crê na palavra profética liberada deste altar: tranquiliza a tua alma, porque antes da falta chegar, a providência chegará primeiro. Antes da ausência aparecer, a minha provisão vai se apresentar primeiro. Antes da ausência chegar, quem vai aparecer lá será o meu milagre dobrado. Eu não sei para quem eu prego, mas eu sei de quem eu prego. Eu venho de Deus e dizer: tranquiliza a tua alma, alegra o teu coração, volta a dormir em paz lá naquele travesseiro, porque assim diz o Senhor: se for preciso, eu reforço o pão, eu dobro a medida, eu abro uma porta dentro de outra porta, mas a tua casa não ficará desprovida, o teu lar não ficará descoberto. Eu sou Deus de porção dobrada, não vai ter falta. Pega a mão de alguém e diga assim: vai ter porção dobrada. Diga a ele: você crê nisso? Diga de novo, diga: vai ter porção dobrada. Você crê nisso? Eu venho da parte de Deus liberar essa palavra para alguém nessa casa. Vai ter porção dobrada. Vai ser mais do que você esperava, vai ser mais do que você imaginava, vai ser mais do que você rabiscava, vai ser mais do que você estava pedindo a Deus. Ah, se eu fosse você, eu tinha levantado pelo menos uma mão, eu já tinha aberto essa boca. Vai ter mais, vai ter mais, vai ter mais. Se for para Ele, faça isso direito. Quando ele ora dizendo: o pão de cada dia dai-nos hoje, é como se ele estivesse dizendo: sabe o pão do sábado que não vai cair? Faz cair hoje. Sabe o pão do dia da falta? Adianta, faz cair agora. Mas o texto que lemos de 2 Coríntios, Paulo diz que Ele é aquele que dá pão ao que come, mas Ele também é aquele que dá semente ao que semeia. Quantos pais e mães temos aqui? Pais e mães, pais e mães. Nós amamos os nossos filhos, amém? O sangue de Jesus tem poder. Nós amamos os nossos filhos, amém? Vocês não fazem isso comigo não, gente. Pastor Alane do céu. Problemas. Nós amamos nossos filhos. Mas agora você, pai e mãe, responda-me, por favor. Você quer sustentá-los pelo resto da vida, sim ou não? Você quer que eles dependam da tua casa o resto da vida, sim ou não? É por isso que, por um tempo, nós somos aquele que dá pão ao que come. Mas há um momento de transição e de maturidade, aonde agora filhos não recebem pão para comer, mas começam a receber sementes para semear. Ah, eu preciso pregar isso ao coração de alguém. No deserto caiu pão 40 longos anos. Mas em Josué capítulo 5, verso de número 12, o texto diz que quando eles pisam na terra, o maná cessou. Prega, Agapito. É sério mesmo que você vai querer viver o resto da tua vida de provisão? É sério mesmo que você vai querer depender o resto da vida de maná caindo na porta?
de pinguinhos de chuva no telhado. O Senhor está dizendo: eu vou canalizar a tua existência para um processo de maturidade. E você vai começar a perceber que o pão de antes é a semente de agora. De repente eu estou pedindo pão e Ele está me dando uma ideia. Eu estou pedindo pão e Ele me acorda de madrugada com a ideia de um produto. Eu estou pregando para alguém aqui. Ou você acha mesmo que você acordaria numa quarta-feira qualquer, no café da manhã, e ia falar assim para o marido: eu tive um sonho essa noite, a gente vendendo um produto X. Você acha que veio de você? É você pedindo pão e Ele dizendo: eu te darei semente. Você está pedindo sustento e Ele está te dizendo: eu já te sustentei até agora, mas agora eu estou te transicionando. Agora você não vai comer o pão, você será o pão daqueles que precisam. Eu darei semente ao que semeia. Eu profetizo que está chegando um tempo de maturidade. Eu sei que não são todos que vão receber, mas eu venho de Deus dizer que está chegando um tempo de maturidade. Um tempo em que o pão vai parar de cair, mas não é falta de cuidado, é troca de estação. Ele está te levando para um ambiente de maturidade, porque o Deus que dá um ribeiro de Querite para Elias, também é o Deus que seca o ribeiro de Querite de Elias. É Ele dizendo: eu tenho que deixar o ribeiro secar, senão você não sai, senão você não se movimenta, senão você não entra em Sarepta. Eu estou te posicionando, eu estou te levantando, eu estou te movimentando. Toda provisão tem um prazo, e o prazo está terminando para alguns, mas Ele está dizendo: você não viverá de provisão, você verá de semente plantada, de semente plantada, de semente plantada. O que Ele te deu para comer ontem vai virar a ferramenta de hoje. O que Ele te entregou como pão ontem vai virar semente plantada hoje. Porque o fim do maná não é o fim do cuidado, é o começo da frutificação. Ele é quem dá pão para o que come, mas Ele é aquele que dá semente para o que semeia. Eu venho de Deus e dizer: você não vai mais sobreviver, você vai prosperar. Você não vai apenas comer, você vai alimentar. Você não vai depender do pão do dia, você vai administrar celeiros cheios da parte de Deus. Eu vou semear, eu vou semear. Será que tem alguém comigo? Eu estou sozinho aqui neste altar. Eu vou semear. Eu não sei para quem eu prego, mas o Senhor incomoda alguns do nosso meio com essa palavra. E Ele me manda dizer para estes alguns: você será a resposta de Deus para aquela família. Você será a resposta de Deus para aquela casa. Você é uma boa terra que servirá para um propósito. E a semente que Ele te dará hoje multiplicará amanhã. Ele está dizendo: eu estou visitando a tua mente com uma inteligência divina, com uma capacidade de administração sobrenatural, de colheitas abundantes. Eu estou dizendo que está descendo sobre nós. E a exemplo do que o pastor Marcelo sempre nos ensina: coloque a mão sobre tua cabeça para receber isto. Receba uma unção de não viver apenas daquilo que vem do céu, mas para gerar na terra aquilo que glorifica o céu. Eu vou plantar sementes. Feche os seus olhos. Eu não sei a oração que você vai fazer, sinceramente. Eu relutei com Deus algumas vezes a ministrar essa palavra. E são palavras como essa que não agitam o nosso corpo, mas movimentam a nossa alma.
que Ele me trouxe neste domingo para lhe dizer: eu sou Deus de pão, eu sou Deus de provisão, eu sou Deus de providência, mas eu sou Deus que dá semente. Se você tiver coragem de fazer essa oração no seu lugar agora, de joelho ou de pé, ou aqui no altar ou no seu lugar, sozinho ou com o seu cônjuge, em família ou com os amigos, de algum jeito, você vai começar a orar e dizer: Senhor, eu quero comer o teu pão, mas eu quero plantar sementes. Eu quero ser resposta na vida de uma geração. Deus proverá. Olho para o alto, então. Vamos. Socorro, sim. De pé, de joelho, sentado, mas ore. Ore! Deus proverá. Deus está levantando na pura fé na noite deste domingo respostas de Deus para famílias inteiras. Deus está levantando na nossa casa de oração milagres que se movimentam por esta cidade. Você será a resposta da oração de pessoas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Você tem dito a Deus assim: Senhor, o Senhor sabe que o nosso maior prazer era semear semente na vida de pessoas, mas acabou a semente. A gente voltou a depender de pão, pois o Senhor está dizendo: vai construindo celeiros. Porque Abraão, a gente já viveu tempo que se não fossem as sementes plantadas na nossa vida, a gente não tinha o que comer, a gente não tinha o que vestir, a gente não tinha o que calçar. Mas a grande graça da graça é quando a gente come o pão e começa a plantar as sementes. O Senhor está dizendo na minha boca: comece a abrir celeiros, porque eu começo a trazer sementes. Voltarás a plantar em vidas. O meu corpo está todo arrepiado. Eu estou dizendo que tal qual aconteceu no Egito com José assentado no trono do governo, aí o tempo pode ser de vacas magras e de espigas quase que vazias, mas dentro da casa de Deus, na Traipum número 50, os celeiros transbordarão. Os celeiros transbordarão. Obras completas, vai fazer cumprir na hora. Vai se colocando de pé e cante isso. O temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. O meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos.
Ninguém saia, não se disperse agora. Em 2 minutos o culto estará encerrado. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Existe uma fome que existe dentro da nossa alma, que não tem pão, não tem comida, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem empresa, não tem carro, não tem casa que preencha. Parece que quanto a gente mais tem, mais vazio a gente fica. Essa fome, este vazio que existe aí dentro da tua alma, tem o tamanho certinho do pão da vida. É Ele que disse: eu sou o pão da vida, e se comer dele, não voltarás atrás.